eu acho que entrando um pouquinho aqui também da parte do urbanismo, né, a parte mais técnica aqui do assunto, eu vou fazer essa comparação sobre aquilo que a gente chama de urbanismo tradicional, né, o termo, inclusive, é tradicionalista mesmo, até os senhores aí que são arquitetos, né, ou seja, o termo que se utiliza até na academia é realmente tradicionalismo e modernismo. Então, quando eu falo moderno aqui, eu estou falando no sentido mais lato, não da escola moderna de urbanismo. Que, por incrível que pareça, a escola moderna de urbanismo, como eu vou mostrar, ela tem sim bons princípios, que é diferente da escola modernista. Então, aqui eu vou fazer esse comparativo, né, mostrando o urbanismo moderno rompe com a hierarquia católica tradicional. Essa aqui que foi mostrada pelo Santos, enfim, né, como que ela vai contra esse senso de hierarquia e desigualdade. Então, dentro do urbanismo, eu tenho três grandes grupos, né, classificações. O chamado urbanismo tradicionalista, o urbanismo moderno e o urbanismo modernista. Então, dentro do urbanismo tradicionalista, eu tenho basicamente aí, tem outras, isso é uma discussão, assim, eu não sei como está hoje, porque eu estudei assim na época de faculdade ainda, né? Eu não sei se atualizaram, porque o urbanismo é um conceito muito recente. Ele vai surgir lá com Cerdà, em Barcelona, inclusive. O nome urbanismo começa lá com ele começa a ser estudado nas academias a partir dele, mas não que ele não existisse. Isso foi em 1860 e poucos, eu vou até confirmar aqui, mas quando ele estava se planejando a nova Barcelona, né? Sim, a Paris também daqui. Paris, do Haussmann, enfim, aí já existia, mas assim, como uma coisa sistemática, um assunto acadêmico, assim, uma disciplina acadêmica, isso surgiu com o Cerdà. Mas enfim, hoje as principais, pelo menos até o meu tempo de estudo, eram essas daqui. Tem o tradicionalista, que é o clássico, né, também chamado de hipodâmico, ou ortogonal também. E aí, quais são, por exemplo, quais são os exemplos que utilizaram desse tipo de urbanismo? Mileto, na Grécia Antiga, e algumas cidades romanas. As características dele: ruas em grade e traçado ortogonal, né? Então, assim, aquele estilo xadrez. Então, isso existe de fato, esse tipo de traçado, desde a antiguidade, né? Ou seja, desde Mileto, na Grécia Antiga. Quando isso? Que eu saiba, século XVI a.C., né? 1600 e poucos a.C. Quarteirões regulares, planejamento racional e funcional, influência de hipódamo de Mileto. O urbanismo orgânico, também dentro da parte tradicionalista. Aí tem um exemplo aí que é Carcassonne, na França. As cidades medievais europeias, todas elas seguem esse modelo. E também as Medinas árabes. Um pouco diferente, tem algumas distinções. Por exemplo, na Medina árabe, eu vou falar aqui, por exemplo, a característica desse tipo de... A característica desse tipo de urbanismo é que o traçado dele é mais orgânico, mais irregular, tem ruas estreitas, sinuosas, ruelas, becos às vezes, o crescimento é espontâneo, tem a presença de muralhas e castelos na parte europeia, nas Medinas árabes não existe, aí é uma diferença clara. Então ambas têm muralhas, são cercadas por muros. Esse conceito, por que é chamado de urbanismo mesmo se ele é orgânico, se ele é uma coisa espontânea, assim, tem um espaço ali, eu tenho necessidade de fazer uma casa, eu faço essa casa, tem um espaço, eu vou, digamos assim, conformando, construindo segundo a necessidade. Por que ele ainda é chamado de urbanismo? Porque não é uma coisa irracional, não é uma coisa feita a revelia de qualquer ordem, sabe? Não é uma coisa assim que a pessoa chega ali e monta, igual acontece com as favelas. É uma coisa que tem sim uma certa razão de ser. Por exemplo, se eu tenho um beco, às vezes é para cortar um caminho, para não tornar muito longe, para não ficar muito longa a caminhada. Então, às vezes eu faço um espacinho ali entre uma casa e outra, eu coloco uma escadaria para facilitar. Então, assim, aproveitando dentro dos limites do muro, porque o que vai limitar uma cidadela, uma vila, enfim, medieval, ou mesmo a Medina árabe, são os muros. Então primeiro se constrói o muro e depois ele se aproveita aquele espaço interno. Então por isso que vendo de cima assim, se vê aquela aglomeração, aquelas coisas parecendo assim, completamente irregulares. É por quê? Porque o máximo que dá, eles aproveitam o máximo que dá, assim, aquele espaço intramuros, né? E aí, como eu disse, na parte europeia, nas cidades medievais europeias,
existe ainda um castelo, que é o forte, ali dentro dos muros ainda existe um castelo, que é para abrigar em caso de, por exemplo, de uma invasão, enfim, eles estarem mais protegidos. E aí vai todo mundo para o castelo, inclusive as pessoas que moram fora do castelo também. Porque pode parecer as pessoas achar que a pessoa fica lá encastelada lá, só a nobreza, né? E todo mundo morre. Não é assim. Todo mundo vai para o castelo. Por isso, normalmente, os castelos têm um pátio, assim, que acomoda mais pessoas. No caso das Medinas, tem as muralhas. Depois eu vou mostrar algumas fotos, como eu disse, né? Eu tenho fotos aí desses tipos aí de cidades. Mas não tem o castelo. Então, aí já é assim, a batalha vai todo mundo, não tem a hierarquia medieval. O que é propriamente uma Medina? Deixa eu vou aproveitar aqui, seu Paulo, eu acho que é bom já até mostrar. São algumas cidades, existem, hoje a maioria das Medinas estão no Marrocos. Aqui, é uma espécie, assim... É uma cidade. É uma cidade, ela é murada, aqui não deu para pegar o muro, mas elas são cercadas por muros, tem um forte ali, né? E tem esse tipo de construção assim, vernacular. Eu não falei disso, mas eu vou explicar depois. E a característica da Medina, vou até virar aqui para ver também, é que é o seguinte, é um forte senso de comércio, de pertencimento à cidade. Ela também tem aquela mesma característica das cidades medievais europeias, que são compostas com ruas irregulares, becos, ruelas, enfim. Mas na Medina existem sempre praças muito amplas e abertas no meio das Medinas. E tem também, claro, né, as mesquitas com os minaretes. Estou vendo terraços, assim. Isso. Só que no caso da Medina, ao contrário do caso europeu também, e isso é muito influenciado pela localização, pelo clima, pela geografia do lugar, eles se preocupavam muito pouco com a parte externa das construções, pelo menos construções assim, habitacionais, né, das moradias das pessoas, porque a gente não consegue ver aqui de cima, mas se a gente visse um mapa aéreo, uma foto superior mesmo, as construções tinham um pátio interno. E dentro desse pátio interno é que assim, eles caprichavam, e daquele jeito árabe, bem exagerado, assim, de embelezar a coisa mesmo. Por quê? Porque as ruas são tão estreitas, e são propositalmente estreitas, mais estreitas que no caso europeu, que basicamente, se você olha para o alto, você vai conseguir ver, reparar muito nos detalhes da arquitetura externa, das fachadas das construções. E por que as ruas são tão estreitas assim? Para manter o clima agradável, porque são lugares desérticos, né? Lugares muito quentes e muito frios também durante a noite. Então, quanto mais junta, quanto mais próxima é a construção, mais sombra eles conseguem ter ao longo do dia, e o ar frio circula por entre esses becos, resfriando um pouco essas construções. Então se torna um lugar agradável, ainda que seja no deserto às vezes. Então as construções árabes, enfim, ali no Oriente Médio no geral, seguiam todos muito esse estilo assim. Mas sempre, por exemplo, aqui não vai dar para ver, mas certamente aqui no meio deve ter algum pátio, e os pátios ali internos sempre tinha uma fonte. Na Andaluzia, da Espanha, se vê com muitos pátios, ainda há lá árabe. Exatamente, uma influência completamente árabe, né? Exatamente, o pátio sempre tem água. Eles põem umas casas aqui no pátio interno. Eu esqueci o nome, se os senhores até se lembrarem, os senhores arquitetos. A Alhambra, mas aqui é Alhambra mesmo. Não. O Palácio do que é Mourisco, né? Mourisco, totalmente Mourisco. Eu acho que é Alhambra mesmo, que tem assim, um pátio belíssimo. Mas é a influência aqui desse tipo de construção, que é uma construção árabe tradicional. Também no verão lá, faz calor, hein? Os romanos já faziam isso também. Exatamente. É um tipo de construção porque assim, eles não vão criando, eles vão aproveitando a Idade Média mesmo. Eu vou falar assim, a Idade Média que criou os muros, as cidades muradas, as fortalezas, as cidadelas, não. Eles aproveitaram digamos assim, uma técnica boa. Mas existe na Idade Média cristã uma elevação ainda, assim, sabe? Dessas, por exemplo, igual alguém colocou lá no grupo, acho que uma citação do Dr. Clifford, funcionou, né? Falando que não é uma coisa, não é uma cidade assim, né? A cidade medieval sem sentido, uma coisa esparramada que cresce de forma desordenada. Não, ela se parece ser uma moeda e a cidade é construída ali dentro daquela moeda. O que contorna a moeda? As muralhas.
Mas essa forma de planejar uma cidade, né, de construir, ela não foi criada pelo homem medieval, né? Ela já existe desde a antiguidade. Deu certo, eles aproveitaram. Só que aí, claro, existia um senso maior de hierarquia nas cidadelas, enfim, nas cidades medievais. E existe, claro, a fé, a verdadeira, né? Então, assim, não tem comparação. Mas isso também é uma mistura, né? Porque se você for parar a pensar, as cidades medievais, elas são construídas começaram a ser construídas por descendentes dos bárbaros, né? Exatamente. Então tem essa questão tribal também, que é muito forte, né? Então essa questão de você construir as casas muito próximas uma da outra, é uma questão bem tribal, diferente dos romanos e dos gregos. Você tinha lugares específicos para comércio, inclusive para escolas, era bem delimitado. Já os medievais, eles tinham essa questão mais orgânica. Roma, por exemplo, que é uma cidade antiga, não sei que patrão era, mas tinha lá o mercado de Trajano, era enorme esse mercado. Mas agora, as pessoas certamente, quando queriam comprar alguma coisa um pouco mais volumosa ou um pouco mais rara, acho que ela no mercado procurar isso. Isso. Porque lá onde ela morava mesmo, certamente podia ter lá um. Isso, aqui eu até coloquei a foto aqui porque antes eu não consegui mostrar, mas isso aqui é Mileto, tá? Olha só como uma cidade do século XVI, antes de Cristo, já tinha um traçado ortogonal, etc. É claro, a gente não tem foto disso hoje, mas isso aqui é mais ou menos um mapa, né? E vejam bem, aqui não sei se está muito claro, mas para quem entende um pouquinho de curva de nível, veja que ela está construindo no alto. Olha ali, no entorno ali, você não vê que o limite dela é geográfico. Existe um abismo, uma espécie de abismo, assim. Então ela é construída no alto. Isso é uma característica da antiguidade. A Idade Média também. Até nas Sagradas Escrituras fala isso, né? Que construía a fortaleza no alto. É uma visão estratégica até. Além de embelezar muito, essa cidade ficou muito mais bonita. Se Belo Horizonte, infelizmente, fosse um pouquinho mais bem pensado, uma arquitetura um pouco melhor, seria muito bonita, inclusive, porque ela é construída relativamente alta. Se puder acrescentar, a diferenciação desse traçado ortogonal para o orgânico. O ortogonal, às vezes, era um acampamento militar que depois eles convertiam em cidade, ou queria montar uma colônia, porque precisava de um traçado rápido de você fazer. O orgânico, ele surge de algum ponto comercial que cresce espontaneamente. Olha aí, tá vendo? É bom que tem alguns arquitetos aí que vai sempre complementando. Mas é isso mesmo. O que acontece? Inclusive, ali fala os atenienses gregos lá, né, de Mileto, naqueles lá, ele estava dizendo. É um plano mais racional. Ele tem uma... Não é aquela coisa assim que ele vai crescendo segundo a necessidade. Não, eles planejam e pensam, não, isso daqui tem que ter tal finalidade, isso aqui é aquela outra, enfim. Mas também não é uma coisa como é hoje, é excessivamente cartesiana, né? Tem uma certa organicidade. Então por isso é considerado também tradicionalista. É antigo. E isso não é um defeito planejar uma cidade, porque hoje a gente pode também ir para o outro extremo de achar assim, sobretudo hoje em dia, porque problemas modernos de fato exigem soluções modernas. Eu não posso querer uma cidade medieval hoje em dia com ruas estreitas, sendo que todo mundo precisa de carro de transporte. Não daria. Então, por isso que começou a se falar em urbanismo, ali no século XIX, que as cidades começaram a crescer muito. Muito devido, infelizmente, à Revolução Industrial, mas aconteceu, é um fato. A gente não pode negligenciar isso, porque senão se tornaria realmente, as cidades seriam lugares insuportáveis, né? Mas só mais uma foto aqui. Isso aqui é uma cidade também medieval. Eu não sei como pronuncia em alemão, mas é Rotenburgo. Rotenburgo, né? Ali a igreja sempre, né, é uma característica também das cidades medievais. Burgo vermelho. Senhor? Burgo vermelho. Quer dizer, Rotenburgo é burgo vermelho. Então bem. Mas é Rotenburg que fala. Rotenburgo. Aí a característica bem típica, né, como disse, a cidade murada, fortificada, né, as torres ali nos muros também. A catedral no centro, ali a igreja no centro, já mostrando a ordem das coisas, né? A igreja sempre ficava ou num lugar muito mais alto, ou no lugar central. Isso aí ia falar alguma coisa? Então. E nesse caso aqui, já não tem castelo.
Eu fiz até questão de mostrar porque naquela lá da França tinha um castelo, aquela que está no slide. Esse aqui já não tem. Porque já é uma cidade mais, assim, já ali do século XIII, né? É século XIII mesmo? Acho que é 13. É 13, exatamente, é 13 mesmo. Já ali no declínio da Idade Média. Então, pode-se perceber assim, que o tipo de construção também já é diferente, as casas são pintadas de branco, e esse aqui é preservado realmente as cores originais da cidade mesmo. Eu achei, inclusive, essa informação de um artigo do seu Dufour. Tem um muito bem falando disso. E a cidade também é construída relativamente no ponto alto. Aqui não dá para ver muito bem, mas ela é um pouco mais alta do que os arredores ali. Você ia falar alguma coisa? Não, só achei engraçado. Tinha um estacionamento ali do lado, contrasta com essa. Também, né? É claro, hoje acaba se tornando centro turístico, né? Mas pessoas moram aí mesmo, tá? Várias vezes acontecia nas cidades medievais, porque o castelo ficava um pouquinho fora também. Às vezes acontecia isso. E a cidade teve um castelo, assim, nas proximidades. Assim, a gente fala de medieval, mas a Idade Média foram 1000 anos, basicamente, né? Então, assim, tem vários períodos e aí, de fato, tem muita diferença. Por exemplo, esse aqui eu mostrei já no finalzinho. Então, já tem quase mais uma configuração mais recente. Já não tem tanta distinção. As casas já não estão tão aglomeradas, as casas já são maiores. Já não tem mais o castelo. Entendeu? Então, aqui, isso aqui já é outra fase da Idade Média, né? Assim, diferente daquela que está no slide. Deixa eu só fechar aqui também. Que no caso é esse daqui. Esse aqui é Carcassonne, na França, né? E aqui, esse daqui está o castelo, logo aqui próximo, aqui, ó. Próximo ali é a muralha também. Uma outra característica desse tipo de construção, desse tipo de urbanismo é o forte senso de comunidade e pertencimento. Isso é extremamente importante também. E a hierarquia é evidente. Por que um forte senso de comunidade e pertencimento? O vínculo com a terra que era muito forte. Não existia essa coisa do anonimato, né, evidentemente, da cidade moderna. Mas, além disso, na Idade Média, cristã aqui, era muito forte, por exemplo, o vínculo com aquele lugar onde eu nasci. Então ninguém me tirava dali. Claro, tinha as guerras, enfim, as pessoas saíam, mas ninguém queria sair do lugar onde ele nasceu, porque tinha um vínculo muito forte e, portanto, todos se conheciam, todos tinham uma certa familiaridade uns com os outros ali. E isso cria um senso de pertencimento, que é justamente o contrário das grandes cidades. Imagina uma cidade de 6 milhões, 12 milhões igual São Paulo. Por quê? As pessoas perdem o filtro, quando elas se sentem anônimas, elas não têm aquele filtro, elas tendem a serem mais liberais, né, moralmente falando. Porque ninguém me conhece, eu faço o que eu quero. Muita gente sai do interior, uma pessoa mais revolucionária assim, sai do interior e fica reclamando no interior que todo mundo conhece todo mundo e cuida da vida de todo mundo. Isso não é um defeito. Isso é uma qualidade da cidade do interior, né? Porque a pessoa, sempre que ela fala isso, ela está querendo pecar. A realidade é essa, pode ver. Ela sai e reclama disso, mas por quê? Porque ela quer fazer coisa errada. Exatamente, lá ela meio que tem um fio, ela tem esse policiamento aí da própria comunidade ali onde ela vive. Comunidade que eu digo ali da cidade mesmo. Só uma de Rotenburg, que eu fiquei curioso se era por isso, pesquisar. É uma cidade livre do Sacro Império Romano Germânico. Então tinha a própria legislação, se não me engano, não tinha monarca próprio, né? Interessante. Aí então eu acho não. que parte do castelo é por causa disso. Olha só, tá vendo? Tem a informação que a gente sabe. Eu peguei a foto lá no blog do Seu Dufour e eu vi a observação sobre a cidade, mas eu acho que ignorei esse fato. Entrando já naquela família do urbanismo moderno, né? Então, o primeiro tipo de urbanismo moderno é o Ingrade, também chamado de urbanismo de xadrez. E um exemplo aí bem claro, né, mais famoso de todos é certamente Nova York. E o plano aí que fez esse tipo de urbanismo lá de Nova York é o plano comissionado de 1811. E também o de Barcelona, o plano Cerdá, que é esse que eu disse foi justamente Cerdá, que replanejando Barcelona, criou também o estudo do urbanismo propriamente. E aí quais são as características? Ruas paralelas e perpendiculares, facilidade de navegação e parcelamento, eficiência no uso do solo e pode gerar também monotonia visual. Esse é um defeito. Veja aqui em Barcelona, Cerdá ele quis que
Hoje está muito diferente, essa é uma foto atualizada, mas no plano inicial, como sempre, todo plano urbanístico inicial vai sempre fazendo muitas concessões, porque ao longo do tempo as necessidades vão mudando. E aqui já está bastante diferente, porque inicialmente não existiam quarteirões fechados como esse daqui, ó, todo ele ocupado em todos os lados, digamos assim, destes quadrados. Inicialmente, pelo menos, eles tinham um formato de L ou U. Um dos lados ficavam abertos. Porque aquele átrio e aquele centro eram praças, eram estacionamentos, eram parques, eram lugares públicos. Mas Barcelona é uma cidade muito bonita, né? Apesar de pode ter todos os efeitos, mas a cidade é muito bonita. E a nível de rua, assim, é uma cidade muito agradável, assim, parece de caminhar, enfim. Por quê? Porque é uma coisa, apesar de ser já um período já bem decadente, né, da história, ele quis recuperar algumas coisas que de fato trazem uma certa organicidade para as cidades, né? Por exemplo, as fachadas ativas. Então, Barcelona, todas as fachadas são ativas. O que é uma fachada ativa? Tem comércio embaixo. Você não tem zonas comerciais. Você tem um edifício ali e embaixo tem um comércio. E aí, como que, por exemplo, tem muitos prédios, né? Inicialmente também, claro, existiam muitas casas, mas hoje em dia são muitos prédios, eles são colados uns aos outros. Então, eles resolvem isso com átrios centrais para ventilação e iluminação. Então, existe um prisma de ventilação, só que aqueles pátios centrais daqueles edifícios, e ali por ali passa a ventilação. E no fundo, além do pátio, tinha o fundo, que era todo aberto, onde as pessoas de todas aquelas residências ou daqueles edifícios ali podiam conviver assim numa área comum, com área de lazer, enfim, passeio, fomentando um pouco assim esse senso de comunidade. O Cerdá, ele era comunista. Ele era comunista, tá vendo? Ele planejou a cidade com um estudo, querendo que todos os atributos naturais fossem compartilhados igualmente, por exemplo, iluminação, ventilação. E por isso que ele faz espaço de convivência, teatro central, para iluminação para todo mundo. Porque normalmente o pessoal... ventilação, às vezes, a bela, recente. Agora, Barcelona tem um defeito, é tudo muito igual. Caminhar pelas ruas de Barcelona parece muito agradável. Agora, olha de cima, como é tudo muito monótono, realmente. Então, às vezes eles exageram nessa coisa assim de fazer tudo muito certinho, sabe? Tem que ser assim, tudo muito cartesiano mesmo. Planejado, não pode sair daquilo. Só que a realidade é diferente, a realidade não aceita esse tipo de coisa. Então, por exemplo, Barcelona já está muito diferente do que era esperado inicialmente, do plano inicial. Depois, ainda nesse modelo aqui do humanismo moderno, tem também a Cidade de Jardins. A Cidade de Jardins, ela foi proposta por Ebenezer Howard, né? Ebenezer, né? Só que nunca houve adesão assim integralmente às ideias dele iniciais ali. Hoje, enfim, nós temos duas cidades na Inglaterra, não sei, Garden City, eu não sei como pronunciar isso, e Letchworth, que ambas na Inglaterra, né? E são mais próximas desse conceito de Ebenezer aqui. Mas nenhuma cidade é 100% cidade de jardim, não. Belo Horizonte, inclusive, teve esse conceito aqui também no plano de Aaron Reis, né? Em São Paulo, o bairro Pacaembu, foi com a empresa inglesa City. Um lugar muito interessante, cheio, é todo em curva, tem muitas escadas, as escadarias assim, entre uma casa e outra, a parte mais baixa, a parte mais alta, é muito interessante. Toda ela tem pracinhas, é muito interessante, vale a pena para São Paulo. Pode dar um passeio para Pacaembu, não sei se conhece o bairro Pacaembu, é muito bonito, conhece, é tudo cheio de ruelas, assim, muito interessante. Dá para ver de cima, bem esse efeito assim, e aproveitando bem a topografia, né? Aproveitando bem. Ouro Preto. Não, mas lá é um pouco mais bem aproveitado aí do Pacaembu, é um pouco mais bem pensado que Ouro Preto, sempre, por esse aspecto de urbanismo, né? Porque Ouro Preto cresceu muito, muito rápido, então tem ladeiras muito íngremes, aproveita pouco o terreno, assim, utiliza pouco o terreno em favor das ruas, por exemplo. É uma cidade belíssima, né? Mas, enfim.
Essas cidades da Inglaterra, você falou, sabe dizer se elas são perto de Londres ou não? Porque eles aproveitaram esse conceito da cidade-jardim e eles adaptaram para fazer uma espécie de círculo verde ao redor das cidades. Você tem isso em Chicago, Isso eu já parte vi. verde. Ao redor de Londres você tem um círculo verde. Não são propriamente cidades, mas são como se fosse... Ideias. Exatamente. Aqui, eu até peguei uma foto aqui também para mostrar. Só um minutinho. Mas uma área de preservação. O que acontece? É porque 100% essa cidade aqui é uma daquelas que eu disse lá, que eu não soube pronunciar. A característica típica delas assim, muito verde, baixa densidade, ruas curvas, muitas praças, enfim. Claro, esse estilão aqui é bem inglês mesmo, né? Assim, estilo de casa, enfim, parece até pouco movimentado. Mas, olha só, todas as características, assim, as ruas, claro, tem muitas ruas, assim, traçado meio reto também. Mas tem muita rua curva aqui, nos arredores ali também. E muito verde, né? Porque a ideia de Ebenezer era justamente que a cidade absorvesse muito das áreas rurais, do campo também. Então que houvesse uma integração, a cidade fosse completamente integrada. É uma ideia muito boa. Por exemplo, de fato, a cidade tem que ser uma parte de conviver harmonicamente com o campo. Porém, o que... exatamente. Porém, talvez o plano dele, eu acho que ele exagerou muito também. Assim, acho que nas propostas, nos relatórios dele lá, eu acho que ele também exagerou muito, porque você não consegue controlar muito como a sociedade deve funcionar. Um problema sério hoje dos arquitetos e urbanistas, né, é querer ditar. O homem tem que fazer isso para acontecer aquilo. Isso não existe. Tem até uma foto aí que eu estava na faculdade, a gente, professor mostrando, assim, o que o urbanista quer e o que a sociedade faz, né? Aí tem uma praça assim com um caminho completamente sem noção, todo bagunçado, no meio da praça. E as pessoas, aí tem um rastro assim no meio da grama, simplesmente uma linha reta atravessando. As pessoas vão querer fazer o que convém. Então não adianta querer ficar ali mudando, fazer... Enfim, que a sociedade, as pessoas ali vão utilizar como elas precisarem, né? Enfim, deixa eu fechar aqui só para agilizar, porque senão... Aí aqui então, entrando para a última categoria aí de urbanismo, né, tem os modernistas. E aí vem o urbanismo modernista setorial, chamado setorial, tem várias traduções aí. Mas um deles, exemplo aí, é o de Brasília, né? O plano aí das superquadras do plano piloto de Lúcio Costa. Então, quais são as características? Separação de funções urbanas, habitar, trabalhar, circular, recrear, e grandes blocos residenciais, superquadras, ruas largas e priorização do automóvel. E aqui entra, eu vou falar do próximo aqui também, mas aí eu vou voltar nesse assunto, que aqui entra o X da questão do que a gente falou lá atrás, do outro assunto da hierarquia e da desigualdade. Mas falando do outro urbanismo, tem o orgânico desordenado. Inclusive minha prima, eu queria mostrar uma foto para o senhor, só que foi um comentário assim, e eu achei interessante. A minha prima falou que esse aqui é Santorini na Grécia, né? Veja só, minha prima uma vez falando assim, vendo uma foto igual a essa, disse que é igualzinho as favelas, só não é desordenado. Aí, eu, claro, né, na hora não falei, mas o comentário dela mais ou menos tem um fundo de razão. Mas o X da questão não é desordenado. A questão isso faz toda a diferença. Pode parecer, mas olha só, todas as casas são pintadas, existe um senso estético, apesar de ser muito igual, é tudo branco, com a janela, tem pouco ornamento, veja bem. Tem pouquíssimo ornamento. As construções são simples até, é bem vernacular assim. Mas é bonito, é agradável, assim, dá um senso de harmonia assim, interessante. O que não tem na favela. Mas por quê? Por causa da ordem. A favela é caracterizada pela desordem. Não tem aquele princípio de valorizar, por exemplo, a forma, né, de melhorar esteticamente o máximo possível, de colocar, ainda que seja um detalhe mínimo, mas ornar um pouco as construções, sabe, aquela coisa de ordem mesmo. A gente vê a favela, a gente... Mas de vez em quando vê na favela, uma reação da favela, uma casa mais arrumada. Exatamente, tem sempre e destaca muito, né? Assim. Destaca muito. Tem casa até com piscina. Na piscina da favela literalmente existe mesmo. Mas enfim, só um comentário, porque de fato as cidades antigas podem lembrar até gente falando que as cidades medievais pareciam favelas. Evidentemente que não.
Não é porque é orgânico que é necessariamente igual à favela. Porque eles tinham esse bom senso da questão da beleza, de elevar a alma, né? Mesmo pagãos, hein? Mesmo pagãos. Mas ali também passa pela ignorância das pessoas. Porque, eu até já falei ali da parte, eu acabei entrando no último, que é o orgânico desordenado, que é justamente não há ordem, crescimento espontâneo e adaptativo, ruas estreitas e irregulares sem infraestrutura básica, forte senso de comunidade também, que é um ponto forte, pouco ou nenhum planejamento formal. Não existe nem saneamento. Então, assim, se eu tenho esgoto, eu tenho que escoar o esgoto para algum lugar, eu vou jogar na sarjeta da escada, onde as pessoas pedestres vão passar, entendeu? Enfim, isso o medieval tinha. Ou seja, não existia esgoto, até porque, claro, não existia o sistema de esgoto como tem hoje, mas também não existia, eles não faziam qualquer coisa ali, passando, sabe, os dejetos da cidade ali, passando por entre as vielas, entre as ruas. Não, tudo na cidade medieval, por exemplo, um beco com uma escada, tinha um propósito, era cortar um caminho. Inclusive eu vi um lugar, um vídeo assim, rápido, tem uma cidade aí, eu acho que no leste europeu, que tem até um sinal, tem uma escadinha tão estreita que eles colocaram um sinal de pedestre. Quando está descendo, fica um desce, aí fica lá, para quem está subindo, fica vermelho. Aí você tem que esperar, depois quando abrir ela sobe. Para ordenar, porque claro, hoje tem um fluxo muito maior de pessoas. No Pedro Mariano tem um trecho da estrada que era assim, a gente ficava esperando mais ou menos uns 500 metros, os de baixo passar primeiro, depois o outro tão estreitinho. Pois é. Claro, antigamente era feito para as pessoas caminharem a pé ou a cavalo no máximo, a carroça, enfim. Hoje tem os veículos, né? Então as necessidades são outras. Mas agora entrando propriamente no assunto, que é... Qual que é o problema do urbanismo, eu vou falar aqui modernista, porque como eu disse, o moderno, algumas escolas ainda que tem lá, as pessoas, os pensadores têm lá os seus defeitos, né? Do comunista, alguns princípios de fato da organicidade eles pegaram. E hoje, isso lamentavelmente é um assunto muito da esquerda. A esquerda fala muito disso, de cidades caminháveis, cidade sustentável, etc. Sendo que é um assunto que não é da esquerda. Depois é impressionante ver que no mundo comunista, a capital da Afeganistão, onde mostrou a cidade. Astana. Astana, por exemplo, é arte moderna. Brasília fica retrógrada perto dessa. Nossa, é horrível, exatamente. Por que os comunistas gostam de cidades submodernas? Porque elas apagam a imagem de Deus. Exatamente. E não dá para entender que eles falam tanto de ambientalismo, de paisagismo, que tem que preservar a natureza, sendo que eles mesmos que destroem. Exato, não, mas é hipocrisia. Às vezes tem uma... eu moro em Diamantina, né? Uhum. Você vê que tem lugares lá bonitos lá, aí chega aqueles grandes condomínios lá, né? Investidores grandes, né? E destroem tudo ali, constrói aqueles prédios quadrados lá sem nenhuma... Sem alma, sem um bom senso, só para vender, alugar. Uhum. E eles que defendem a questão do paisagismo, a questão da ecologia moderna, sendo que eles mesmos destroem. Não, e é justamente isso, por exemplo, a questão do urbanismo. Hoje eles estão falando agora de cidades caminháveis, né, de fato, por exemplo, as cidades americanas são muito melhores que as nossas, questão de infraestrutura, urbanismo também. Mas elas têm um modelo horrível, é muito ruim, é feito para carro. As cidades são muito monótonas, são feias e são igualitárias. Eu queria até mostrar uma foto, porque a gente pensa nos Estados Unidos, pensa assim, em anticomunismo, etc. Mas lá surgem as coisas mais comunistas, que é a comida igualitária, a comida fast food. Olha esse bairro, olha isso. Assim, claro que a arquitetura das casas pode aí, tem pessoas que gostam. Eu particularmente nem disso eu gosto, não acho bonito não. O telhado não é natural, é aquelas mantas assim, a casa parece de papel. Não acho bonito não, mas de fato o urbanismo, o cuidado da cidade é muito maior. Mas olha assim, as ruas são curvas de propósito, esse é o subúrbio americano, né? Claro, tem cidades lá, São Francisco, Nova York, escapa dessas regras aqui, dessa regra. Mas via de regra, nos Estados Unidos, são subúrbios largos, fora, muito longe do centro, para o carro, ruas muito largas, e ninguém caminhando na rua, é lindo. Você pode ver muito bem cuidado do gramado, muito bem cuidado para quem? As pessoas passam de carro e nem olham para o lado. Esse tipo de urbanismo chama cul-de-sac. Se você for ver, tem aquele... Quando sai em paz, quando não tem saída. Sim, Eles falam que é o pior tipo de urbanismo possível. Exato, porque pensa só, é isso mesmo, inclusive, eu não vai dar para falar aqui, mas tem um motivo histórico de ter começado, pois não era assim as cidades americanas, não era assim. Começou em Chicago, né, esse tipo de urbanismo, de subúrbio, e ele propositalmente, as ruas não têm saída mesmo. Só que assim, o americano também muito certinho, assim,
ele tiver que ir a pé para sair desse lugar, ele não vai cortando o terreno dos outros. Ele vai ter que ir desviando de rua, ou seja, ele não vai a pé. Ele vai ter que ir de carro. E aí fica uma zona de compra ali no mall, qualquer aí no beira da estrada. E depois se ele tiver que trabalhar muito longe, aí a escola dos filhos é em outro lugar e tudo feito de... E cada um no seu quadrado, aquela ideia de família nuclear, né? Que muita gente acha que é tradicional, não é nada tradicional. Família tradicional é família patriarcal. As pessoas próximas, enfim, o americano, ele tem tanto esse senso que muito reflete esse urbanismo também. O filho chega numa certa idade, ele vai lá para o outro lado do país, para ficar longe dos pais, nunca mais vai ver, vai ir a cada 15 anos, sei lá, ver os pais. Isso não é nada cristão também, né? Mas enfim, isso aqui eu só queria mostrar porque o urbanismo subúrbio pensado por carro é um problema muito sério. E muitos brasileiros querem copiar. Aqui no Brasil eles pipocam os condomínios, né? Os condomínios têm esse sentido. Qual que é o problema então do urbanismo modernista, né? Como o Dr. Pio comentou, e ele tem umas fotos de Brasília também, que, enfim, quando eu separo a cidade por zonas, aí, quando eu falo zonas, aqui tem comércio, classe social, indústria, enfim, com funções específicas para cada área da cidade, eu segrego as pessoas. Se eu não coloco, por exemplo, uma pessoa de classe mais baixa, uma pessoa de classe mais alta, não existe esse contato de uma com a outra. Então a pessoa mais rica sempre vai viver isolada com os mais ricos. Não que ela tenha que frequentar os mesmos meios morando junto, mas elas têm que pelo menos verem umas outras para quê? Para que aconteça, o Dr. Plínio fala nessa conferência, de assimilação. Não é imitar, ele não vai imitar, porque senão ficaria uma coisa caricata e feia, fora de sentido assim. Mas ele vai assimilar. Tanto o rico assimila do pobre essas virtudes, enquanto a pessoa mais pobre. E Nosso Senhor, não esqueçam, Nosso Senhor se fez pobre, ele veio até pobre, filho de pobre. Não é tão pobre quanto a esquerda pinta ele, porque ele era carpinteiro, mas foi sim pobre, ele não veio um rei. Pelo menos assim, humanamente falando, não. E aí, por exemplo, isso dificulta até propriamente a caridade. Porque hoje a gente tem um problema muito sério, até para fazer caridade hoje, você vai fazer caridade, você vai para quem? Para noiado na rua pedindo dinheiro para comprar droga? E às vezes se você tivesse uma família que você de fato mora ali próximo da sua realidade, você sabe que uma família de fato precisa, fica muito mais fácil praticar a caridade. Isso se perde muito nas cidades modernas. Então eu não consigo ter esse contato e eu não consigo... Sobre isso, o Dr. Plínio, na ocasião, falou que ele morava no interior de São Paulo, uma cidade, não lembro qual que é, e que ele morava perto do serviçais da família dele, e que ele era muito bom. Pois é. Porque se ele precisasse de alguma ajuda, ele estava próximo. Se ele precisasse de uma ajuda também, o Dr. Plínio está pronto a ajudar também. Os organismos, exatamente. A sociedade, né? Exatamente. E aí entra no outro ponto, outro aspecto. Isso agrava aquela questão da desordem nas regiões mais pobres. Evidentemente que um lado vai ficar mais prejudicado. E qual lado vai ficar prejudicado? O mais pobre. Isso é fato, não tem como ser diferente. Não vai ter não vai ter um carro, eles vão depender de transporte, o transporte público é sucateado. Exato. Eles vão vendo a feiura de contato com a baixa cultura, com a falta de cultura, na verdade, e vão se afundando, se alimentando e só consumindo feiura, música ruim. E você vai ver em qualquer favela, aqui domingo à tarde. Eu lembro que outro dia teve um evento lá do oratório numa escola lá perto do Antônio Carlos, na escola onde tem uns eventos lá. Dá pra ver uma favela assim lá no fundo. E um som alto, insuportável, domingo à tarde. E eu imagino como que, coitados dos moradores, que não... O negócio irradiava, devia estar uns 2 km de lá. Mas o negócio estava ouvindo tão alto lá na escola, que você pensa assim, como que o pessoal consegue viver ali naquele lugar? E não tem o que fazer. Por quê? Aí entra uma teoria, a teoria das janelas quebradas, explica muito isso. A desordem atrai a desordem. Então o que essa teoria basicamente fala, assim, para quem não conhece, acho que muitos já conhecem aí. Se eu tenho um lugar muito desordenado, com janelas quebradas, pichação, etc., se eu não arrumo aquilo rápido, aquilo ali vai atrair mais desordem, vai degradar assim, cada vez mais. E isso é o que acontece nas regiões mais pobres. Porque, por exemplo, evidentemente a arrecadação nas regiões mais ricas é muito maior. Então a prefeitura sempre vai dar uma atenção para as regiões mais ricas. Por quê? Rico, ali só tem rico, eles sabem primeiro que eles têm mais noção dos seus direitos. Então não é só questão de dinheiro, é noção de direito. Se ele liga, ele fala que vai entrar na justiça, ele sabe o que ele tem direito quando ele é prejudicado de alguma forma por uma ineficiência da prefeitura. O pobre não, o pobre deixa ali, acabou a luz, quando voltar eu vou ficar aqui, vou ligar e importunar lá o pessoal da CEMIG.
Na época da eleição, o candidato faz no telhado. Exatamente, exatamente. É igual o pessoal fala da educação, né? Não existe aquela falácia da falsa causalidade, que é falar assim que a escola pública ela é pior em qualidade de ensino necessariamente do que a escola particular. Tem muitos relatos aí, muitas provas, inclusive em algumas escolas são geridas de uma forma diferente assim da pública padrão, igual tem uma lá em Viçosa, esqueci o nome dela. Algumas escolas técnicas têm resultado excepcional, melhor que muitas escolas particulares do país. Mas a questão a quem estuda em escola particular normalmente tem uma estrutura familiar mais bem consolidada, mas é melhor, tem uma estrutura melhor na família. Então eles estudam, eles têm apoio dos pais, enfim, e têm condições de estudar. E normalmente quem está, então ele assim, às vezes o ensino pode ser ruim, mas ele tem toda uma estrutura por trás para conseguir estudar e, digamos assim, se sair bem, né? Falando na questão no aspecto da educação. Quem está muitas vezes na favela, todo mundo que conhece assim, sabe, não é... Os meninos estão na rua o dia inteiro, jogando qualquer coisa, fica brincando. Às vezes não sabe nem, os pais não sabem nem o que ele está fazendo. Minha mãe é conselheira tutelar, tem mais de 20 anos. Assim, agora não mais, né? Mas quantas pessoas, assim, os filhos chegam na escola, dá muito trabalho, e os pais não querem saber, assim, não, sabe, não faz questão, o filho... Melhor aí do que dentro de casa. Exato. Não, e assim, em casa, não sei, de fato, porque chega em casa, os pais largam os meninos na rua, qualquer lugar, qualquer um já viu, aí vai de noite, num bairro qualquer assim mais simples, e quantos meninos na rua, menino novo, tá andando de bicicleta, tá jogando futebol. Isso a gente percebe assim, como que de fato a estrutura faz a diferença. E quando a gente tem essa separação, isso fica vai se agravando cada vez mais. Então assim, como eu pratico, como o pobre pode ver o rico e se inspirar naquilo. E aí começa a virar de fato uma luta de classes. E o sistema, que eu falando quase na linguagem conspiracionista, mas o sistema, exatamente, a esquerda sempre vai fomentando isso. Você pode ver, o Lúcio Costa era um comunista. E ele fez Brasília exatamente assim. E sobretudo, né, hoje eles falam muito mal dos automóveis, mas o Lúcio Costa fez sua cidade toda para automóvel. Você vai passar naquelas trincheiras lá para pedestre em Brasília, ninguém passa. Porque o negócio é escuro, é perigoso. Aí o pessoal faz o seguinte, para passar por cima que é mais iluminado, corre na frente dos carros para atravessar as ruas. Por quê? Porque aquilo é um plano fracassado. Uma tentativa de assim, segmentar, que a sociedade vai dando seu jeito, mas assim, vai também prejudicando muito. Até a arborização, no princípio, ele não queria árvores, né? Porque as árvores são desiguais. Exato, E com o tempo, tornou-se sustentável. Por causa do calor, a gente vai começar a plantar árvore. Mas o Niemeyer também, o Estadual Central, não sei quem conhece aqui, ele deserdou o Estadual Central quando colocaram, fizeram uma espécie de bosquezinho assim na frente, porque ele não queria, ele queria que fosse um gramado, né? Para realçar a beleza da arquitetura. Que beleza, a escola é horrível. Não sei, além de não ser funcional, a escola é horrível. Mas o que dá um pouco de beleza de fato para o campo, para a escola, são as árvores, para tampar a feiura. Porque a árvore ainda tem lá, ela floresce e fica bonito, né? É denso assim. Mas enfim. Então só vou falar um pouquinho agora da relação do urbanismo então, com as desigualdades harmônicas. Eu não se apeguem muito aqui, não, porque eu vou acelerar um pouco. Então, o urbanismo orgânico, ele favorece a desigualdade harmônica. O urbanismo orgânico, típico de cidades medievais ou tradicionais, desenvolve-se de forma espontânea, respeitando o relevo, os fluxos naturais e as relações humanas. Ele favorece a convivência entre diferentes classes sociais em um mesmo espaço urbano, com ruas estreitas, praças centrais e comércio misto. Olha que eu tirei disso aqui de um livro de urbanismo. Eu não sei se eu conheço, é do Franklin. Se você conhece ainda. Não sei se é utilizado hoje ainda, porque, igual eu falei, olha só, mas olha o que está escrito. O urbanismo orgânico, tipo de cidades medievais ou tradicionais, desenvolve-se de forma espontânea, respeitando o relevo, os fluxos naturais e as relações humanas. Ele favorece a convivência entre diferentes classes sociais em o mesmo espaço urbano, com ruas estreitas, praças centrais e comércio misto. E é um livro, não é de uma pessoa que concorda com isso aqui, não. Mas olha, até eles são forçados a admitir isso. Porque é inegável. Integração social. Ricos e pobres vivem próximos, frequentam os mesmos espaços públicos e religiosos. A igreja, as catedrais, ela não era para gente rica, era para todos os povos, inclusive os mais ignorantes, sobretudo porque ela tem tanto detalhe, para catequizar. Aquilo que a gente falou, às vezes uma pessoa mais simples, ela não tem instrução da letra, mas ela vê nas coisas e ela se catequiza, ela aprende a partir da observação, da contemplação. Ela via na catedral uma verdadeira catequese, e às vezes ela sabia mais a catequese só por ver aquilo lá do que eu lendo o catecismo, entendeu? Então, por isso que as catedrais têm toda
tão rica de elementos, assim, de ensinamentos, assim, nos seus ornamentos arquitetônicos ali também. Então não é uma coisa sem sentido, só para embelezar. Ela tem lá a sua função. Então o sentido de hierarquia visível, respeitada e respeitada. Então palácios, igrejas e casas populares coexistem, mas com distinção clara e harmônica. Sentido de comunidade. A cidade é vivida como um corpo social onde cada um tem seu papel. Lembrando, isso aqui eu tirei desse livro da faculdade. Urbanismo modernista, e aqui ele dá como exemplo, Le Corbusier. Prejudica a desigualdade harmônica. Observação minha, né? Inspirado por ideais racionalistas e igualitaristas, o urbanismo modernista propõe a separação funcional da cidade. Zonas residenciais, comerciais e industriais bem distintas, com grandes avenidas e edifícios padronizados. Isso aqui é a prova. Olha que feiura que é olhar Brasília de cima. Parece um monte de estadual central espalhado pela cidade. Parece um monte de escola pública, de, sei lá, prédio de reitoria da FMG, é assim também. Mas parece. Isso. É assim mesmo. Né? E olha só, parece um grande campus da FMG, só que cheio de reitorias. Vocês têm apartamentos? São apartamentos. Nossa. E sem identidade nenhuma, né? Você pega essa foto Não, e fala, ó, posso falar, é dos Estados Unidos, é da União Soviética, é de Brasília, qualquer lugar do mundo pode ser essa arquitetura. E veja assim, Essa é uma tentativa também de tentar organizar o ser humano como uma máquina. exato. Até o nome das quadras, os endereços em Brasília são bizarros. Porque É uma muito... sopa de letrinhas. Né? Exato. Porque essa mentalidade racionalista, assim, do modernismo. Isso aqui em Brasília é o auge do modernismo, né, no urbanismo. É o auge. É o que eles queriam lá atrás, desde lá para Amsterdã. Claro que na época dele não conseguiria fazer alguma coisa tão assim drástica. Mas isso daqui foi o auge da arquitetura modernista. Fiquei tão horrorizado com o Brasil que eu fui lá em 1967 e nunca mais voltei. Há mais de 60 anos. Fiquei tão horrorizado. Pois é. Tão horrorizado. Mas a coisa é tão feia que, olha aqui, eles ainda tentaram assim para mesclar o uso. Isso daqui seria os comércios, olha aqui. Tá vendo? Tem umas casinhas aqui. Isso daqui lá são os comércios das quadras, né? Tem a rua, que é rua só de farmácia. padaria. A outra rua é só rua de farmácia. É rua isso. só rua de padaria. E assim, Não, aí eu vi, é justamente isso que eu ia falar. Porque eles colocaram isso, mas assim, é uma coisa completamente forçada, assim, sem sentido. E aí aconteceu e segmentou até o uso do comércio. Então, por exemplo, tem uma rua lá que tem uma farmácia lá de Brasília, uma rede, parece que é própria de lá, agora hoje aqui. Tem 5 farmácias, uma lá da outra, na mesma rede. É ridículo mesmo, chega a ser bizarro. E aí a pessoa está lá longe, por exemplo, a pessoa, aí quem vai ser menos prejudicado? O pobre. E aí eles falam tanto de pobre, defesa do pobre, quem se prejudica nesse tipo de cidade? É o mais pobre. Porque se eu tenho um carro, eu vou onde eu quero. Tudo bem que ainda assim é inconveniente eu sair, por exemplo, ter que andar quilômetros para ir a uma farmácia e comprar um pão. Mas nesse caso, quem não tem nem carro, tem que pegar ônibus. Ou então, e mesmo assim, isso porque morar nessas regiões já é um pouco mais caro. Porque ainda, quando acontece isso, os pobres vão viver nos arredores. Igual aconteceu em Belo Horizonte também, infelizmente. Porque inicialmente em Belo Horizonte, os funcionários, ele até leva o nome, porque a ideia é colocar os funcionários públicos no bairro funcionário. Mas também, no plano inicial de Arão Reis, tinha também os operários. Então chegou a ter aqui, até recentemente, umas 6 casas operárias. E eu vi até que já viraram prédios. Eu até tinha falado com o seu Marcos, já de fato não existem mais. Mas os arredores de Belo Horizonte, ou seja, da contorno para fora, encheu de vilas operárias. E aí já é vila operária, já não é uma casa ou outra, mesclado nesse sentido que a gente está falando, são vilas. Aquelas casinhas todas iguais. O Padre Eustáquio era muito assim, Carlos Prates, Bonfim. Tem o Bonfim, exatamente. Aquelas casinhas assim, você vê todas iguaizinhas, fora da cidade, ou seja, sem segregando. Belo Horizonte ainda tem uma coisa, porque assim, o plano de Belo Horizonte não é de todo ruim, ele tem uma ideia boa assim, de colocar, por exemplo, os equipamentos públicos, né, por exemplo, prefeitura, câmara, dentro da cidade, mas em regiões espalhadas, para não elitizar muito assim uma região. Porém, Arão Reis ignorou completamente para fazer um plano excessivamente ortogonal e ignorou o relevo. Então você chega a ver coisa, um tipo de abominação arquitetônica, urbanística, aliás, como Afonso Pena com contorno, um morro dessa forma, dentro da cidade, né? Em vez de aproveitar o relevo sempre em favor do urbanismo, não. Eles fazem lá, vão fazer um traçado reto a qualquer custo. Por quê? Porque é fruto daquela mentalidade racionalista e, no caso de Belo Horizonte ainda, do positivismo, né?
Mas a arquitetura, existe na chamada arquitetura tradicional, existem duas vertentes. Ela se divide em duas vertentes. A arquitetura vernacular, eu estou falando de vernacular aqui, mas não expliquei, né? E a chamada clássica, mas não clássica no sentido espírito, da escola clássica de arquitetura lá dos gregos, enfim. Não, clássico no sentido mais lato. O que é a arquitetura vernacular? Ela se utiliza de elementos da própria região. Ela é ornada sim, mas com elementos da própria região. Ela não é muito rebruscada, né? Ela tem poucos detalhes, mas é bonita. A arquitetura clássica, dentro da arquitetura tradicional, ela é mais rebruscada, assim, se destina mais aos edifícios públicos, às pessoas mais importantes da região, né? Então, assim, eu queria até mostrar uma foto aqui, como que não é preciso que todas as construções sejam muito cheias de firula, muito cheias de ornamento, para ser bonita a cidade. Aí, basta ter a harmonia. Essa foto é linda. Olha só, isso daqui é um exemplo de arquitetura clássica, na arquitetura tradicional. Vejam a quantidade de detalhes. Isso aqui é pedra. Isso aqui é pedra sabão, isso aqui foi esculpido à mão. Apesar de que a lateral aqui é menos ornada, mas olha como é bonito. A igreja também ali, claro, eu peguei essa visão aqui da lateral. Mas olha as casas, não tem muito ornamento. Tem aqui os ornamentos na janela, né? Provavelmente aqui uma cornija, né? Sim. São poucos, mas são coerentes. Todos eles causam uma certa harmonia. Ainda que seja uma arquitetura simples, ela visualmente fica muito agradável. Olha como é confortável olhar para o Ouro Preto. Apreciar o Ouro Preto assim, dá vontade de ficar olhando. Porque olha só como casa perfeitamente, não só com o cenário, com a geografia do lugar, mas arquitetonicamente falando, olha como é bonito, é coerente. E sem muito exagero. Não é uma coisa exagerada. As casas aqui não são igual Veneza, que tem muita informação. Não. É bonito sem ser excessivo. Não que Veneza não seja bonito, tá? Veneza é muito bonito. E o que acontece, por exemplo, né, já nessa época de Ouro Preto isso aconteceu muito. E aí eu vou depois mostrar uma outra foto também. Ixi. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho a arquitetura clássica nos edifícios públicos, automaticamente as casas vão se inspirando naquele edifício. Então por isso que fica coerente, porque alguns detalhes eles tiram desses edifícios públicos, poucos. Mas, por exemplo, às vezes eu esqueci o nome desses detalhes em torno da janela, como chama isso? Esse é ornato, enfim, guarnição. As guarnições de janela e porta, eles copiam, olha aqui, isso aqui é em pedra. Mas aqui eu não consigo fazer em pedra, mas eu vou pegar com madeira, vou esculpir na madeira e colocar na minha casa. Porque eles vão olhando, por isso a igreja tem que ser bonita, os lugares públicos têm que ser bonitos, para as pessoas terem essa inspiração. Hoje é tudo feio, por isso que a arquitetura moderna é feia, é igual, monótona. Todo mundo, você vai nos bairros aí mais recentes, mais classe alta assim, é só aqueles caixotes horríveis, cheios de vidro. Eu comentou uma vez, uma coisa muito interessante, que as paróquias do Brasil, imagina do Brasil inteiro, no mundo inteiro, essas casas paroquiais fossem bem construídas, com um bonito jardim. As pessoas, quando vão lá estar com o padre, já veriam como é que o jardim do padre, como é que isso aqui, vou copiar para a minha casa, então se inspirasse naquilo. Mas é isso. É assim o padre, as autoridades locais, então aquilo se visse um modelo de inspiração das pessoas. Mas a ideia é justamente essa. Eles assimilam, como eu disse, não vai copiar, porque, por exemplo, não tem como eu fazer a arquitetura de uma igreja na minha casa. Apesar de que, assim, o estilo arquitetônico pode ser sim copiado, mas eu posso fazer uma casa gótica, por exemplo, uma casa barroca, já com ornamentos, com detalhes ali do rococó, enfim. Mas não é o caso, aqui não precisa para ficar bonito. Aliás, se ficar tudo muito naquele formato, com muita informação, chega a ficar feio até. Mas veja bem, eu queria até mostrar aqui uma outra. Nos vídeos de arquitetura, isso aqui sempre aparece uma foto dessa. Isso aqui, inclusive, é em Sabará. É típico, né? Eu acho que todo mundo já viu. Eu tô aqui até com a marca da água, que eu não consegui aí achar em outro lugar uma foto assim que pegasse bem. Por que essa foto é tão importante assim, quando eu estou estudando na arquitetura, quando está falando de vernacular e clássica? Isso é tipicamente uma arquitetura vernacular. Essa guarnição de porta aqui, ela é a cópia da guarnição de porta da igreja, aquela que pegou fogo em Sabará, como é o nome? Nossa, de São Francisco. Não, uma azul. Não, das Mercedes. Das Mercedes. Ela é a cópia. Eu não coloquei a foto, peguei só desse. Mas é a cópia.
Ou seja, a pessoa falou assim, a pessoa que fez ali, e de fato, quem esculpiu esse adorno foi a mesma pessoa que esculpiu o da catedral. Ele achou bonito e levou para casa dele, quem criou. Ou seja, ele mandou fazer uma super arquitetura aqui, não, ela tem uma cornija aqui, tem as guarnições de janela e a guarnição de porta. A guarnição de porta, particularmente, assim, hoje em dia isso aqui não é viável mais, né? Mas na porta, e olha só, uma coisa simples, mas quando você vê essa rua do Pedro II, sei lá, Pedro II ou Pedro II? Mas enfim, olha aqui como então essa pessoa se inspirou, aí baseado naquilo, inclusive o Dr. Plínio disse, ela assimilou da arquitetura clássica lá da igreja e levou para a arquitetura da casa dela, a arquitetura vernacular, porque isso daqui, essa pintura branca, que é muito comum nas cidades aqui, as cores, essas cores assim, tão tom bem assim, característico das cidades históricas, é porque não existia tinta em lata como existe hoje. Então as pessoas se viravam ali com o material que tinha, era sangue de animal, era elemento mineral, alguns elementos também que vinham das plantas, e assim ficava mais ou menos um tom meio uniforme. Olha aqui é verde, aqui é azul. Claro que hoje já tem técnica moderna, já tem material moderno, mas eles tentam preservar um pouco. Por quê? Porque existe uma coerência, porque o material de onde foi tirado, a matéria-prima saiu daquela região. Então, assim, as cidades ficam esteticamente harmônicas e muito bonitas. Você fala um pastel. Mais fechada, assim, né? Vamos fechar aqui, essa imagem é muito bonita. Pá de cantaria, pá de pedra é cantaria. Cantaria, exatamente. E, por exemplo, se eu tenho uma pessoa aqui que fez uma cantaria da igreja, eu aproveito aquela pessoa que está ali e faço alguma coisa na minha casa. Só que ela tem a assinatura dela. Se ela fez para a igreja, ela vai deixar o quê? Nós temos uma cidade chamada Monte Sião, que se especializa em grão-mogol. Se especializa em trabalhar com pedras. Então fazem casas de pedras, já viu lá? Muito interessante. Fazem capelas de pedra, tudo. E é muito bonito, né? Hoje em dia é cada vez mais raro. Então aqui é só para mostrar que nem tudo está perdido aqui. Hoje tem muitos movimentos aí de novo urbanismo. Essa cidade aqui eu acho que muitos já conhecem, né? Lá na Guatemala, Caialá, né? Caialá, ela foi toda pensada já nesse conceito de arquitetura tradicional. E é uma cidade nova, é uma cidade... Quando começou a construção dela, eu acho que foi... 2 anos. E é lindíssimo, assim, é uma região lá, um distrito lá... Os paulistas em Guatemala, muito interessante o país, muito interessante. E aqui eles pensaram tudo isso, essa questão de usar as necessidades, incorporar as necessidades modernas dos automóveis, etc., mas também colocando uma configuração ali que seja favorável também para o pedestre, enfim, sem aqueles excessos que a esquerda promove também, porque elas são contra o veículo. Não, tem que ter um equilíbrio. De fato, tem que dar prioridade para o pedestre sempre, para favorecer o convívio entre as pessoas, mas o veículo, ele está aí, as pessoas precisam de veículos, da arquitetura e hierarquia, né? Então, na tradição cristã, a arquitetura sacra e civil sempre refletiu a ordem hierárquica da criação, a distinção clara entre o sagrado e o profano, a subida simbólica até Deus, visível nas igrejas com torres, escadarias, plantações em níveis, a função espiritual do espaço, onde cada elemento, altar, nave, presbitério, fachada, trono, púlpito, etc., tem sua posição ordenada e como membro de um corpo. Esse ordenamento visível era pedagógico, ensinava o homem a reconhecer sua posição, a respeitar as distinções, a aspirar à elevação. São Bernardo, por exemplo, ainda que crítico dos exageros decorativos, isso nos mosteiros, né, ele critica muito os exageros lá nos mosteiros, ele falava que a arquitetura no mosteiro não pode ser igual à arquitetura das catedrais, das igrejas, fora do mosteiro, né? Tem que ser menos decoradas. Assim, ele estava mais embebido assim, daquele espírito religioso dele, né? Mas de fato ele faz muitas críticas, só que depois ele, bom, pelo menos que eu saiba, né? Ele faz bem duras críticas, inclusive, às pessoas, os religiosos que queriam copiar das catedrais os estilos da arquitetura, né? E de fato, a arquitetura, a gente pensa em catedral hoje, tudo muito, aquelas pedras, tudo única cor, perdão, mas era tudo muito era tudo colorido, pintado, né, por dentro, assim, então não era só pedra, igual a gente vê hoje. Igual, inclusive, aqui nessa foto, aqui ela deve ser de arte, provavelmente. Isso aqui é só para comparar, né? Então, o modernismo e o nivelamento antinatural. O modernismo arquitetônico surgiu no século XX, parte dos princípios racionalistas, igualitários e materialistas, muitos deles influenciados pelo marxismo ou por visões agnósticas e ateias. Então, eles rejeitam
eles rejeitam todos os valores ali tradicionais, né? Rejeição da ornamentação, considera elitista ou inútil. Eliminação de distinções, todos os espaços e prédios tornam-se semelhantes, planos horizontais. Função acima da forma, ou seja, o útil substitui o simbólico. Arquitetura anônima, prédios não refletem a alma, nem da cultura, nem da pessoa. Isso destrói o princípio que São Gregório expressava, né? Que a desigualdade a desigualdade ordenada serve à humildade e à caridade. Aqui tudo é nivelado em pessoal desumanizante. Então, o urbanismo moderno é o anticorpo da hierarquia. As zonas são totalmente separadas, né, como a gente disse, moradia, trabalho, lazer, desfigurando a unidade orgânica da vida. Isso aqui que eu já estou resumindo, aqui já está encerrado, pessoal. Prédios idênticos e modulares, como colmeias humanas, ausência de praças vivas, igrejas no centro, prédios com identidade, elimina-se o centro simbólico e tudo é descentralizado, indiferente e cinzento. Então, como resultado, o homem perde a referência do alto, da ordem, da verticalidade da comunhão. Vive em um mundo plano onde todos são iguais, porque todos são indistintos, solitários e substituíveis. E isso contradiz a ideia expressa por São Bernardo de que a paz verdadeira está em aceitar o lugar que Deus nos deu. Mas o urbanismo modernista nega a existência de lugares dados por Deus, substituindo-os por espaços funcionais definidos por comitês técnicos e ideologias de massa. Aqui foi um comentário aqui mais sobre essas fotografias, mais para ilustrar no aspecto da arquitetura propriamente, um pouco do urbanismo, a diferença, né, em arquitetura tradicional e a moderna. Então, foi o que eu falei, né, agora. Então, só fazendo, para concluir aí, fazendo uma comparação, né? A tradição católica, ela prega a ordem visível que reflete a ordem espiritual, enquanto o modernismo prega o caos funcionalista dispor personalização, a hierarquia que é igual ao caminho para as virtudes, e no modernismo o igualitarismo é igual ao apagamento das diferenças. Os edifícios como símbolos teológicos, e no modernismo a arquitetura neutra e sem transcendência. No lado católico, né, a comunidade orgânica centrada na igreja. No lado modernista. Não, perfeito, pode ficar à vontade. A sociedade fragmentada, sem centro nem alma. Então, logo o modernismo fere a antropologia católica, destrói a pedagogia das formas visíveis, nega a ordem criada e querida por Deus, e por isso é incompatível com o ensinamento de São Gregório, São Bernardo e de todos os teólogos da igreja. O urbanismo também modernista fere a alma, pois suprime o senso de pertencimento, de comunidade, de centro sagrado, e o homem perde a noção do seu lugar na ordem do mundo. Além disso, São Gregório e São Bernardo ensinavam que a alma precisa de sinais visíveis de estruturas hierárquicas, de beleza ordenada para reconhecer o bem e se levar a Deus. O modernismo nega essa pedagogia, e com isso empobrece a alma, descentra o homem e obscurece o sentido da vida. Então, senhores, basicamente é isso. Eu falei muito aí, passei um pouquinho do tempo. Não, se alguém quiser, uma aula muito interessante. Vamos...